Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Mota da Igreja Evangélica Congregacional da Liberdade aqui em Campina Grande e desde já quero agradecer o convite para participar desse momento especial aí da Igreja Congregacional da Imogebo por esse trabalho que está sendo realizado, com casais, com família, e é uma alegria e uma honra para nós poder participar desse momento. Foi nos solicitado, nós estarmos compartilhando sobre o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e os versículos do 4 ao 8. Quero fazer a leitura desse texto e depois uma breve palavra de reflexão e aplicação para as nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até a parte A do versículo 8 é o que nós temos lido desse texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13 e os versículos do 4 ao 8. Como nos solicitaram para estar trazendo uma palavra que tem como tema principal como vivermos 1 Coríntios 13 na nossa própria casa, no nosso lar, na nossa própria família. Já ouvi diversas vezes as pessoas compartilhando e comentando, onde dizem que o local mais difícil de nós sermos crentes é na nossa própria casa. Em parte, isso é uma realidade, porque é na nossa própria casa, é com a nossa família que as pessoas de fato nos conhecem como nós somos. Mas, deixando esse aspecto de lado, o que nos importa nesse momento é compartilharmos com você o que a palavra de Deus nos diz. E diante do texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 atitudes que nós precisamos ter para vivermos esse texto da palavra de Deus na nossa própria casa, na nossa própria família. Então, em primeiro lugar, o que eu quero compartilhar com vocês é que o amor, ele não se ensoberbece, ou seja, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, não é presunçoso. O verdadeiro amor, o amor genuíno, o qual é o próprio Deus que coloca nos nossos corações para que a gente possa vivenciar uns com os outros, ele nunca vai ser um amor orgulhoso, que se ensoberbece, que se considera sempre superior às outras pessoas. Então, isso nunca deve fazer parte da nossa vida, se de fato nós queremos viver esse amor no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos. Então, está aí no versículo 4 do texto lido, que o amor, ele não se ensoberbece, não é um amor orgulhoso, arrogante, presunçoso, onde sempre se considera superior às demais pessoas. O amor, ele vai sempre demonstrar atitudes de humildade, de modéstia, vai sempre ser uma pessoa que exerce uma humildade, reconhecendo que nós não somos senhores absolutos da razão, que as outras pessoas da nossa família também podem ter o que nos ensinar, como nos ajudar. Então, o primeiro aspecto do que nós podemos compartilhar aí no texto que nós lemos é que o amor, ele não se ensoberbece, ou seja, ele não é orgulhoso, não é um amor vaidoso, não é um amor prepotente ou arrogante. Em segundo lugar, o que nós podemos também compartilhar como uma outra atitude, uma segunda atitude para vivermos esse amor, a suprema excelência do amor, como o texto nos sugere, é que o amor não é rude, ou seja, o amor, ele é respeitoso, o amor, ele não trata as outras pessoas com grosseria,
humilhando os demais membros da nossa família. Vai ser sempre um amor respeitoso para com todos. Como disse, até porque nós não somos o Senhor absoluto, não temos razão sempre, então nós precisamos ser pessoas humildes, precisamos reconhecer que podemos tanto ensinar como aprender com os demais membros da nossa família. Então, a segunda atitude, que está aí no versículo 5, que diz que o amor ele não é grosseiro, ele não é um amor rude, ele vai ser sempre respeitoso, nós vamos sempre ser cortês para com as outras pessoas, educados. Então, é assim que nós podemos vivenciar esse texto de 1 Coríntios 13 na nossa casa, junto à nossa família. Uma terceira atitude que também nós podemos compartilhar, que está aí também no texto, que diz que o amor ele não procura os seus próprios interesses. Também está no versículo 5. E principalmente no relacionamento conjugal, nós precisamos estar bem conscientes com relação a isso. A própria palavra já nos fala com relação a esse aspecto. Quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne com aquela pessoa que nós casamos. Então, o eu nunca mais vai poder prevalecer nas nossas vidas. Sempre nós temos que substituir o eu pelo nós, porque agora nós temos que pensar coletivamente. Tem que pensar no cônjuge, nos filhos. Então, nunca vai ser sempre pensando no meu próprio, no meu bem, aquilo que de fato me traz prazer, satisfação, porque eu preciso também compartilhar com a minha família, na minha casa, tudo aquilo que para mim é um motivo de alegria e de satisfação. Eu preciso saber se está sendo também correspondido com as demais pessoas da nossa família. Então, não é um amor egoísta, que busca os seus próprios interesses, que procura sempre estar pensando no seu bem-estar. Dando bem para mim, não importa o que está acontecendo com os outros. Então, essa seria uma terceira atitude para nós vivermos esse amor na nossa casa, na nossa família, procurando sempre viver em paz, em harmonia, procurando sempre um ajudar ao outro. E a quarta atitude que nós também podemos, baseado no texto, estar compartilhando com vocês é que o verdadeiro amor, ele dura para sempre. Às vezes nós escutamos de algumas pessoas, alguns casais, que às vezes por algumas crises conjugais, o amor acabou. Se é um amor puro, um amor genuíno, o amor que o próprio Deus nos concede, então esse amor nunca vai acabar. Ele pode em algum momento ou por alguma circunstância ficar um pouco adormecido, ter algumas dificuldades, mas ele nunca vai acabar. A partir do momento que nós nos dispomos a querermos ter atitudes e traga de volta a realidade do amor que existiu entre o casal, também isso pode ser no relacionamento entre pais e filhos. Então esse amor nunca vai acabar. Vai ser um amor que vai perdurar para sempre. E se por o destino reservar de levar um ou outro primeiro, mas vai se cumprir o que a palavra de Deus também nos diz, que apenas a morte nos separe. Não as crises conjugais, as crises financeiras ou qualquer outro tipo de problemas que nós enfrentarmos no relacionamento. Então, o verdadeiro amor, ele jamais acaba, é o que Paulo diz aqui no texto que nós lemos. O amor jamais acaba. Ele, como eu disse, pode até estar um pouco adormecido, frio, mas se nós de fato queremos cumprir o que a palavra de Deus nos diz, é bom lembrar que a palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Portanto, é baseado no que ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que traçar todos os direcionamentos da nossa vida em todas as áreas. Então, o amor jamais acaba. Quando nós falamos sobre o amor, nós também precisamos compreender que existe uma outra atitude que está atrelada ao amor, que é a questão do perdão. Nós precisamos, em algum momento, tanto
conceder o perdão, como também pedir o perdão. E quantas vezes nós ferimos, machucamos as pessoas, os nossos familiares, entristecemos os seus corações, e é necessário, né, nós reconhecermos isso e buscarmos conceder o perdão, ou, no caso, pedir o perdão e restaurar o relacionamento, voltar realmente, a partir do momento em que nós erramos, nós falhamos, e reiniciar essa nova trajetória nas nossas vidas. Então, quem ama, perdoa. Esta é a realidade. E o perdão não é um sentimento simplesmente, é uma decisão. Eu preciso querer perdoar, eu preciso desejar perdoar. Nem sempre é fácil. E perdoar também não é esquecer. Necessariamente a gente não esquece de tudo, mas mesmo que em algumas circunstâncias a gente possa até lembrar, mas aquilo não nos fere mais, aquilo não machuca mais a nossa vida. Por quê? Porque houve um perdão, né? Um perdão sincero, um perdão genuíno, e isso vai com certeza fazer-nos continuar convivendo harmoniosamente na nossa família, no nosso relacionamento conjugal. Então, cultive atitudes de amor e perdão na sua família. Como eu disse, em algum momento nós vamos precisar disso. Todos nós, em algum momento, necessitaremos de passar por esse momento, por essa realidade. Então, fica aqui essa palavra. O verdadeiro amor dura para sempre, e quem ama, perdoa. Nós vamos sempre necessitar estar conscientes com relação a isso. E lembrar que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus, quem nos exorta a isso, que nós precisamos perdoar uns aos outros, perdoar como o Senhor nos perdoa. Então, isso é bíblico, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. É a realidade da qual nós não podemos fugir. Nós vamos sempre necessitar estar conscientes com relação a isso. E lembrar que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus, quem nos exorta a isso, que nós precisamos perdoar uns aos outros, perdoar como o Senhor nos perdoa. Então, isso é bíblico, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. É a realidade da qual nós não podemos fugir dela, tá certo? Relembrando essas 4 atitudes, e uma das maneiras, lógico que nós podemos ter muitas outras lições, viver e praticar 1 Coríntios 13 na nossa própria casa. Primeiro saber que o amor ele não é orgulhoso, não é vaidoso, não é prepotente. O amor nunca vai tratar as pessoas com leviandade. Nós sempre vamos procurar viver de fato o amor no nosso relacionamento, na nossa família. Então, primeira atitude não seja orgulhoso, não seja arrogante, não seja prepotente. Lembre-se sempre que nós não somos o dono absoluto da razão, nem sempre nós vamos estar certos, e temos que reconhecer isso. A segunda atitude, e também nós podemos ver nesse texto, quando ele diz que o amor não é rude, ou seja, nós precisamos evitar falar com grosseria, humilhando as pessoas, menosprezando. Temos que primeiro ser educados, ao tratarmos as pessoas, ao falarmos com a pessoa. Nós precisamos aprender também que é o momento de falar, mas também é o momento de ficar calados, e a maneira como nós falamos faz uma grande diferença. Então, a segunda atitude aí não seja rude, não seja grosseiro, procure sempre ser moderado, tratar bem as pessoas, ser respeitoso com todos. Uma terceira atitude que nós compartilhamos também aqui é que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Ele está sempre pronto para dividir, para compartilhar, para viver de uma maneira em que todos sejam realmente beneficiados pelas suas ações, pelas suas atitudes. Como eu disse, nós não podemos pensar egoístamente, porque nós estamos convivendo em família. Então nós não podemos ser egoístas de pensar apenas em nós mesmos. Então não é o meu dinheiro, não é a minha conta, não é o meu carro, é o nosso dinheiro, é a nossa conta, é o nosso carro. Nós precisamos aprender também essa realidade do que a palavra de Deus nos ensina. Não busque
os seus próprios interesses, né? Esteja atento à necessidade também dos outros. E em quarto, e a última que nós já temos compartilhado, é que o verdadeiro amor, ele jamais acaba. Ele dura para sempre, tá certo? Então, pense sobre isso, esteja atento a esta realidade, que Deus abençoe a sua vida, seu casamento, a sua família, e que nós possamos viver felizes, mesmo que estejamos marchando na contramão do mundo, na realidade dessa sociedade totalmente corrompida pelo pecado, mas nós preferimos crer no que nos ensina a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar com vocês aí na Igreja Congregacional de Mogeiro. Um abraço a todos, fiquem na paz.